Olá, meu povo amigo, tudo bem? E aí, um grande abraço, bom dia, tá? Nós vamos falar hoje de um assunto bastante relevante e bastante atual também, para a gente entender um pouco do nosso momento, né? O momento em que nós vivemos agora, mais precisamente hoje, dia 3 de junho de 2020. Então, eu sempre falo para vocês que a função da história é fornecer uma melhor compreensão sobre o presente. Então é sempre bom e é bacana eu começar esse nosso diálogo lembrando, né, reavivando essa importância da história, né, enquanto disciplina, enquanto ciência, porque às vezes nós ficamos pensando que a história ela é composta apenas por fatos estáticos, né, que fazem parte do passado e que nada tem a ver, né, assim, com o presente, né? Para que eu vou ficar estudando história? Então nós estamos passando por um momento assim muito conturbado. Nós tivemos na última semana lá nos Estados Unidos a morte lá do George Floyd, né? Então aquele homem preto, né? E não é errado eu falar dessa maneira, aquele homem preto, ou como alguns gostam de falar negro, mas aquele cidadão de pele escura, morto por um policial de pele branca, por um policial branco, de uma maneira assim muito covarde, uma maneira muito dura, né? Com o joelho no pescoço e ele dizendo que não estava conseguindo respirar. Então nós estamos vendo que, né, nessa última semana os Estados Unidos eles foram tomados por uma série de manifestações que estão se espalhando pelo mundo, inclusive chegando a repercutir aqui no Brasil. Mas, pois bem, o que isso tem a ver, né, com, com o nosso encontro hoje, né, com a nossa conversa? Como eu falei para vocês, a história ela é muito importante, pois olhando alguns fatos históricos, eu consigo compreender muito do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E um fator histórico extremamente importante que marca muito essa sociedade estadunidense foi a questão da escravidão. Então hoje nós iremos falar mais precisamente do processo de independência que criou esse país que nós conhecemos como Estados Unidos da América. Então nós vamos ver o processo de independência das chamadas 13 colônias da América do Norte. Mas antes, a nível de reflexão, eu quero começar pelo eu quero começar não pelo começo, mas eu quero começar pelo fim. Eu vou usar aqui para nossa conversa um livro de um cara, de um historiador, de um pensador, né, de um intelectual brasileiro que eu acho assim, fantástico, que é o Leandro Carnal. Então fica aqui a dica de leitura, A História dos Estados Unidos, né, um livro organizado por Leandro Carnal, que é um historiador, né, doutor em história, um cara que está sempre aí na mídia, na televisão, um cara que me inspira bastante enquanto professor, enquanto pensador de mundo, da nossa realidade, né? E aí, nesse livro, ele vai abordar um capítulo com o título de O Processo de Independência. Mas eu quero chegar à parte, já lá no final desse processo de independência, em que é redigido o texto da Constituição do novo país, né? E aí eu quero
quero ler só um trechinho, né? Que está logo no início da Constituição dos Estados Unidos da América. Então, nas palavras do autor, vamos lá, abre aspas. Já no início da Constituição, encontramos a expressão nós, o povo dos Estados Unidos. Quem eram nós? Diz o autor. Certamente, não todos os habitantes das colônias. A maior parte dos americanos estava excluída da participação política. Então, eu começo com essa reflexão, com essa indagação do Karnal. Quem eram nós? Quem eram esses que se consideravam nós, o povo dos Estados Unidos? Então, de cara, eu posso falar para vocês que não fazia parte dessa concepção de povo dos Estados Unidos os negros ou os pretos. Depois eu vou botar para... A gente vai comentar um vídeo de um africano, eu me esqueci o nome dele, em que ele aborda muito essa questão de preto ou negro. Mas futuramente a gente faz uma análise desse vídeo. Mas vamos lá. Então os negros, eles não faziam parte desse povo. Quando essas 13 colônias elas passam por esse processo de independência, esse processo de busca de autonomia em relação à metrópole, à Inglaterra, pouco foi discutido a questão da liberdade dos escravos. Então foi um processo feito por homens brancos, foi um processo feito por ricos latifundiários, ricos comerciantes, homens da cidade. Então, é um processo que juntou, sobretudo, a elite que vinha sendo contrariada em seus interesses perante a metrópole. Então, nós conseguimos entender todos esses distúrbios que estão ocorrendo agora lá nos Estados Unidos, entendendo que foram anos de segregação racial oficial. Até a década de 60, por parte do Estado, né, americano, existia uma segregação de fato. Então nós vamos ter, né, líderes como Martin Luther King, Malcolm X, que lutaram por mais direitos, mais participação dos negros na sociedade estadunidense. Só que 40, 50, 60 anos de luta é um tempo muito curto para você apagar mais de 500 anos de história de separação. Diferentemente do Brasil, a gente pode até, né, se iludir, né, ficar iludido, pensando do que o Brasil... no Brasil não existe essa segregação. Existe de uma maneira mais sutil. Pode abordar isso num outro vídeo. Mas, assim, nos Estados Unidos essa separação é muito clara. Por exemplo, vou me usar como uma referência. Vocês estão vendo aqui, fica claro, eu sou pardo. Né? Eu tenho um pai branco, de origem, assim, descendência portuguesa. E eu tenho uma mãe, eu tive, né? Mamãe já está lá em outro plano. Posso dizer que ainda tenho. Está lá em outro plano lá. Minha mãe, preta, como eu falava, minha pretinha, né?
com uma bisavó que eu tive, materna, filha de escravos. Ela bem pretinha mesmo, só olhinho branco. Então, aqui no Brasil, nós temos essa questão da miscigenação, né? Tem alguns sociólogos abordar a questão né, de existir uma democracia racial, né? Uma harmonia que nós sabemos que não é tão harmônico dessa maneira. Mas a mistura, né? Vamos usar esse termo raça, não. A mistura das cores, a mistura, né, das peles, aqui no Brasil ocorreu com uma facilidade muito maior, coisa que nos Estados Unidos não. Há uma divisão muito clara. Então lá nós temos uma maioria branca e nós temos uma minoria preta. Isso vai muito do tipo de colonização que eles tiveram. Eles tiveram uma colonização, sobretudo, protestante. Então, novamente, para a gente entender o que são hoje os Estados Unidos, nós temos que olhar lá atrás na sua colonização. Principalmente as diferenças da colonização da América do Norte e da América Central, do Sul, né, a América Ibérica ou América Latina, que sofreu uma colonização, em sua maioria, feita por Portugal, aqui no nosso caso, do Brasil, e Espanha, né, boa parte da América Latina, grande maioria. Então, nós temos a colonização ibérica católica, centralizada, com um plano efetivo. Veremos mais à frente sobre, né, um outro vídeo sobre a colonização ibérica, mas existia um projeto efetivo de colonização. Um projeto efetivo. Já na América do Norte, esse projeto efetivo, esse projeto organizado por parte da coroa britânica, não ocorreu. Aí, a partir daí, nós vamos conseguir entender como vai desenrolar esse processo de independência. Tá bom? Por que não ocorreu por parte da coroa britânica essa colonização sistematizada? Primeiro, então, nós temos que recuar um pouquinho no tempo, no século XVII, para entender o contexto da Grã-Bretanha, para entender o contexto inglês. Então, no início do século XVII, lá em 1603, nós tivemos a morte da Elizabeth I, a conhecida, né, a Rainha Virgem, né? Então, foi um período, um reinado que foi um período de muita estabilidade dentro da Inglaterra. E com a sua morte, vai se iniciar uma série de conflitos, principalmente de início pela sucessão. Então ela era conhecida como a Rainha Virgem, e aí ela não deixa herdeiros. Então Elizabeth, ela não deixou herdeiros, então é o fim dali da dinastia, né, Tudor no trono inglês, e aí a ascensão dos Stuart, né, com Jaime I, um cara que tinha ideias absolutistas, um cara que começa a entrar em oposição ao parlamento. Com a morte dele, o seu filho Carlos I vai tentar ainda mais esse controle absolutista, entrando em choque com o parlamento burguês. E aí começa uma coisa, sim, que vai influenciar muito a colonização
né, das chamadas 13 colônias. Então, quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, nós estamos falando da independência de 13 colônias. Não existia essa questão que hoje nós falamos Estados Unidos, não existia esse país. Então eram 13 colônias situadas ali na costa do Atlântico. Por quê? Carlos ele vai começar uma série de perseguição ou de perseguições religiosas contra os calvinistas, tentando implementar à força a Igreja Anglicana, né, que foi fundada lá por Henrique VIII. Então ele vai perseguir os presbiterianos lá na Escócia, os puritanos dentro da Inglaterra e até mesmo católicos na Irlanda. Então, boa parte dessas pessoas perseguidas que estavam sofrendo essa perseguição, essas perseguições religiosas, vão fugir para o Novo Mundo. São os chamados pais peregrinos, né? Ou pais fundadores da nação. Então, eles estão fugindo dessa perseguição religiosa e tentando uma nova vida ali no Novo Mundo. Então a Inglaterra internamente vivia um momento muito conturbado. Então nós vimos Carlos I, ele vai ser destituído, vai perder a cabeça. Temos a República de Cromwell, temos a restauração da monarquia com a morte de Cromwell, através do Carlos II, até que nós chegamos à chamada Revolução Gloriosa, né? Quando o parlamento faz um acordo com Guilherme de Orange, né, da Holanda, e ele assume o trono da Inglaterra, né? Porque ele era casado com a filha de Jaime II, que era filho do Carlos II. Então nós vemos que o ambiente interno na Inglaterra não era um ambiente propício para um controle centralizado, não era um ambiente propício para, né, investir numa colonização sistematizada, como foi o caso da América ibérica, né? A portuguesa e a espanhola, que eram reinos que viviam uma estabilidade, né, interna muito grande. Sem contar as guerras com outras nações, como a Guerra dos 100 Anos em relação à França. Então, existiu uma coisa chamada de negligência salutar. Então, as colônias, as chamadas 13 colônias, elas viviam uma certa independência já, uma certa autonomia, essa seria a palavra mais correta, em relação à metrópole. Então a gente fala tanto de 13 colônias. Quais eram essas 13 colônias? Vou usar uma colinha aqui, né, para a gente lembrar. Às vezes a gente não lembra tudo. O importante é sempre eu falo para vocês, a gente lembrar o contexto. Então vamos lá. Então temos Carolina do Norte, Carolina do Sul, Connecticut, Delaware, Geórgia. Geórgia vai ter um papel importante, principalmente quando eu falar para vocês do primeiro Congresso Continental, né, da Filadélfia, que ela vai ser ausente, a única colônia ausente. Rhode Island, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Virgínia, que foi uma colônia que recebeu esse nome como homenagem à Rainha Elizabeth I, a Rainha Virgem.
Então essas colônias, elas viviam um processo de bastante independência, de bastante autonomia, tá? Isso começa a mudar quando Guilherme assume o trono e começa a apaziguar o clima lá dentro da Inglaterra, tá bom? Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e a gente retorna para não ficar muito longo.